Mas vamos voltar a olhar para o cenário internacional e continuar repercutindo o anúncio do Federal Reserve agora, mas eu não faço isso sozinha. Aproveito para chamar agora o nosso convidado, o nosso entrevistado. Eu chamo agora o Fabrício Voit, economista da Aware Investments. Tudo bem, Fabrício? Muito bem-vindo aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e a você também, pela ótima resolução sobre a ata do FONC. Obrigada. A gente fez um resumão por aqui, mas precisamos contar muitíssimo com você para entender um pouco mais sobre essas perspectivas. Alguns pontos importantes, né? A gente viu o Federal Reserve trazendo um ponto importante de que pelo menos 2 cortes estão previstos para esse ano. E um ponto relevante para a gente falar aqui também é o fato de que eles estão avaliando que a incerteza econômica diminuiu, mas continua elevada. Explica para a gente um pouco mais sobre esse cenário e qual foi a sua percepção diante dessa ata aí do FONC. Era esperado por todo o mercado que eles manteriam a taxa de juros. Quando ele fala, esse é um ponto importante, que a incerteza econômica diminuiu, ele está se referindo à recente discussão que nós tínhamos sobre a guerra comercial. O que era esperado com uma guerra comercial mais acirrada? Uma recessão mundial. E é natural que, com um grau de recessão mundial, você não tenha muitas margens para mexer em taxas de juros. Não só lá, como aqui no próprio Brasil. Focando principalmente no cenário deles, a taxa de juros estava mais elevada porque a inflação está um pouco longe da meta. Historicamente, a meta, nesse momento, é de 2%. E recentemente as inflações americanas elas vieram muito pesadas. O mercado de trabalho lá, como ele mesmo comentou, continua resiliente. O nível de consumo continua também forte. O que caiu e surpreendeu muita gente é o nível de confiança na economia. E um indicador de confiança ele é antecedente. Mas quando você pega e vê que houve um arrefecimento das discussões entre Estados Unidos e China, que poderiam colocar aí alguma dúvida em relação à manutenção ou até mesmo necessidade de corte de juros mais rapidamente por conta da recessão, você já tem um cenário mais tranquilo nesse momento. Tirando, obviamente, recentemente essas questões geopolíticas, mas cenário base é que, de fato, não há uma necessidade nesse momento de fazer alguma mudança, porque ainda temos discussões a serem feitas. Não só de como que a guerra comercial afetou a economia americana, porque tem um cenário aí de demora ainda para que isso surta efeito, mas se a discussão ela de fato vai chegar para um consenso mais adequado, ou se nós vamos ainda ter novas discussões sobre esse aspecto. Mas sim, acho que de um modo geral ele atingiu as expectativas, nós precisamos ver qual vai ser o comunicado, porque dependendo do que ele fala no comunicado, é o que de fato vai definir mais essa relação de probabilidades de queda nas próximas reuniões que ainda temos esse ano. Perfeito. E é interessante se a gente for relembrar um pouco mais sobre o começo desse ano, Fabrício, porque a gente viu de tudo praticamente nas projeções de taxa de juros, né? Não só de taxa de juros, mas também de taxa de juros. A gente viu e já viu projeções de mais de 3 cortes, de repente projeção de só um corte, depois mudou tudo, projeção de nenhum corte. A gente chegou a ter, inclusive, essa perspectiva. E agora o cenário muda e a gente tem pelo menos 2 cortes importantes previstos para esse ano, o que certamente não vai agradar Donald Trump. Para ele, certamente o ideal seria fazer mais cortes ao longo aí desse ano especificamente. Fazer essa projeção hoje, diante dessa grande instabilidade, porque ainda assim a gente tem um cenário de guerra e a gente sabe que esse cenário de conflito entre Israel e Irã pode interferir, por exemplo, e tem interferido inclusive no preço do petróleo, que é um cenário que preocupa bastante, até a chegada dos Estados Unidos nesse conflito, como a gente tem visto nas últimas horas, principalmente, é um cenário que preocupa. Isso somado às tarifas de Donald Trump, que efetivamente a gente não tem grandes avanços, temos pouquíssimos acordos assinados até aqui, o prazo vai começando a sumir. E aí eu queria entender um pouco sobre a sua perspectiva diante de tudo isso, se faz sentido 2 cortes, pelo menos por enquanto, ou se faz sentido até projetar cortes ou projetar esse cenário diante dessas dúvidas todas. Não, as projeções ficaram de fato muito difíceis, mas se a gente pegar exatamente o que você falou, puxa um pouquinho o histórico, né? Com a eleição do Trump, qual era o esperado? Esperado que ele fizesse atividades de meio que fechar o mercado americano, né? Que foi exatamente o que ele tentou buscar com a guerra comercial. E era esperado essa ideia muito pró-mercado, pró-consumo lá dentro. Então era natural que houvesse uma pressão do governo federal para que houvesse cortes de taxas de juros e a própria inflação americana já estava demonstrando certos sinais de menos resiliência, ou seja, tendo algum nível, né, de declínio. Por outro lado, quando eu começo a olhar
as idas e vindas e discussões que o próprio governo americano fez, e a guerra comercial atrapalhou bastante isso, porque a gente está imaginando que, ó, poderíamos ter uma recessão, isso cai por terra. E aí, naturalmente, você começa o ano olhando para uma economia que o mundo, de certa forma, estava um pouco mais estável, porque lembrando, o principal conflito que nós tínhamos ainda é, né, guerra da Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos estavam um pouco fora desses aspectos na época da gestão do Biden. Com a entrada dele, isso muda. Geopoliticamente, os Estados Unidos tentam buscar uma outra forma de se adequar. E aí é natural que você tenha uma projeção adicional de mudança de taxa de juros. Quando eu olho essas questões, a projeção, ela, na nossa opinião, e eu acho que é a opinião majoritária do mercado, é que talvez nós tenhamos um corte, talvez um único corte esse ano. Dois cortes não seria muito possível, principalmente pelo aspecto do petróleo. Falando um pouquinho sobre esse aspecto, o Irã ele controla o canal que distribui praticamente 20% de toda a demanda de petróleo do mundo, né? E talvez isso justifique um pouco do discurso que o Donald Trump teve ontem de certa forma, um tom que pode ser interpretado como ameaça, de que escalaria essas discussões de guerra, talvez sinalizando porque se houvesse esse corte de canal de petróleo, isso poderia prejudicar demais o consumo e a inflação no resto do mundo, gerando, de certa forma, a recessão. Mas nós temos que lembrar também o seguinte: a maior parte das carteiras dos grandes gestores estão muito vendidas em petróleo, né? As carteiras têm pouca exposição, ninguém está exposto em energia e petróleo principalmente. O que justifica também que qualquer discussão, né, poderia gerar uma aquisição adicional de petróleo, fazendo com que o preço acabasse subindo e gerando mais dores de cabeça. Então, geopoliticamente, a gente ainda não consegue entender quais são os aspectos que vão ocorrer, porque é muito recente. Mas a justificativa clara é: nós talvez devêssemos caminhar para esse ano para mais um único corte, ou pelo menos o primeiro corte, do que dois, pelo menos pelo cenário que está se discutindo hoje. Perfeito. E aí a gente está vendo o Jeremy Powell falando, claro que essa na verdade é uma imagem recuperada, ele fala só a partir das 13h30 da tarde pelo horário de Brasília, ou seja, logo mais. Uhum. Queria saber a sua projeção, Fabrício, para a fala dele. Sei que é trabalhar um pouco com futurologia, mas a partir aí, inclusive, ó, tá a live prevista já já, então, às 13h30 da tarde, 2h30 pelo horário lá de Washington, a gente vai poder acompanhar. E aí eu queria saber a sua projeção do que esperar, quais são os pontos que a gente precisa ficar atentos nessa fala de Jeremy Powell hoje. Eu acho que os pontos que a gente precisa ficar mais atento, a despeito do que a gente já tem de relatório de resultado técnico, né, que é quais são os níveis de inflação, quais são as projeções, são aqueles detalhes de fala para tentar ter uma percepção dele de como que ele está vendo a gestão, né, do Donald Trump, como que ele está imaginando as escalagens de conflitos e principalmente sobre esse aspecto de que o cenário, quando eu pego uma frase dele que diz, ó, o cenário agora está um pouco mais ameno, é uma clara sinalização de que ele tem um entendimento que as guerras comerciais que foram travadas ou que poderiam ser travadas diminuíram. Há pelo menos a intenção do governo americano de continuar nessa batalha. Então, são nesses aspectos mais detalhistas, mais opinativos. Porque, de ponto de vista técnico, né, é só você pegar os relatórios, olhar os históricos e você consegue ter essa visão. Mas ali ele está fazendo um exercício de futurologia também. Ele também não sabe exatamente o que pode acontecer com o governo americano. Então, acho que a atenção especial deve ser, principalmente, o que gerou neles a decisão de manter a taxa de juros, que é algo que já todo mundo sabe, e qual seria a visão dele para o que está acontecendo neste momento, recentemente no governo americano com as guerras comerciais, porque isso pode daí nos dar pistas do que seria a próxima decisão já na próxima reunião, se as expectativas vão se concretizar, para que nós tenhamos então uma redução mais para o final do ano. Eu acho que esse é o ponto crucial para entender se a gente consegue pescar ali dentro dele o que ele está vendo de como que está sendo a gestão do Trump em relação a comércio, guerras e outros aspectos. É Perfeito. difícil, é quase que um quebra-cabeça para montar. É difícil e é um cenário em que você é colocado contra a parede. A gente está vendo vários jornalistas que vão conversar com o Jeremy Powell e vão fazer questionamentos, mas muitas vezes eles não sabem realmente o que vai acontecer daqui para frente, levando em consideração esse cenário que a gente está vendo. E aí tem esse acréscimo, porque a gente já vinha falando desde a última reunião do Fed, do FONC, a gente via as discussões sobre esse cenário de instabilidade e incertezas, especificamente com relação a essa guerra tarifária aí de Donald Trump. Mas a gente tem um plus agora, que é esse conflito entre Israel e Irã, e é a primeira reunião que acontece, então, do FONC, que tem essa discussão, porque é mais um ponto
ponto para a gente ficar atento, ainda mais levando em consideração a possibilidade de Estados Unidos estarem cada vez mais envolvidos, né? Exatamente, esse é o ponto, acho que mais importante, porque uma guerra nessa região, que basicamente controla boa parte da demanda da oferta de petróleo mundial, pode gerar um problema muito grande. Não esqueçamos que quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, as principais preocupações das economias europeias eram com abastecimento de gás, sendo que a Rússia era o principal país que abastecia gás para a Europa. E agora, com esse aspecto, nós temos uma incerteza de política, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de fatores de poder que podem se alterar, né? Quando se teve em 2020 o reconhecimento do Estado de Israel por boa parte dos países do Oriente Médio, a Arábia Saudita, por exemplo, foi uma das que ainda ficou em cima do muro, ainda não reconheceu. E recentemente eles mudaram. Então também tem um ator aí que não reconhece necessariamente Israel como um Estado. E aí você tem dentro do Irã um regime que está relativamente enfraquecido. Só que esse regime ele também tem um controle sobre o petróleo e também tem apoios de outras regiões. Então é uma decisão do ponto de vista dos americanos de entrar ou não numa guerra muito delicada, né? Até mesmo quando começou o próprio conflito entre Israel e Palestina, né, com o grupo Hamas, não se esperava que Israel pudesse atacar o Irã, mas de fato isso acabou ocorrendo. Então essas questões, quando a gente não espera que algo possa acontecer, ocorreu. Até porque, belicamente, o Irã é superior ao Israel. Por outro lado, Israel conta com apoio internacional dos Estados Unidos. Então, a ver como que os Estados Unidos vão lidar com isso, eu acho que o principal momento que a gente pode verificar. E aí ficar atento com a questão de preço de petróleo, que pode dar uma balançada, as carteiras estão baixas e não estão compradas. E um outro aspecto também é que todo mundo, se você olhar os gráficos, a maior parte das carteiras também dos gestores e as economias mundiais, elas estão vendidas em dólar. Poucas reservas em dólar nós temos, né? O que também explica por que que a gente está tendo uma economia, pelo menos as bolsas estão trabalhando de certa forma mais estáveis. O próprio ouro, por exemplo, que todo mundo carregou muito ouro por conta da guerra comercial, também está estável, né? Então as carteiras talvez tenham algumas mudanças. Isso pode ser, dependendo da visão, um pouco prejudicial para o Brasil. Muito bem, Fabrício Voit, economista da Aware Investments. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Eu que te agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, boa tarde para você.